aqui, Felipe, ó. Queridos irmãos, muito boa tarde na gloriosa paz do Senhor. Desejo compartilhar um pouco a palavra de Deus com os meus queridos irmãos. Sinto no meu coração em falar sobre o trabalho interno da congregação. Louvado o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o apóstolo Paulo nos traz um precioso ensino e quero compartilhar um pouco com os meus queridos irmãos. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto. Aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Está falando exatamente sobre os flagelos da grande tribulação que os judeus irão passar. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia não vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz, filhos do dia. Não somos filhos da noite, nem das trevas. Não durmamos como os demais, mas vigiamos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós somos filhos do dia. Aliás, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé, da caridade, tendo por capacete a esperança da salvação. Louvado o nome do Senhor. Os dias são maus, queridos, os dias são de trevas. E nós vemos aqui na palavra de Deus que ele nos aconselha a ter firmeza. Veja, no 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiamos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Isso quer dizer, ou vivemos, ou morremos, estamos com Ele. Porque Jesus Cristo disse, todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Jesus Cristo também disse, todos aqueles que crê em mim, nunca morrerá. Ele afirmou isso. Então, dormindo ou estando vivos, o importante é sermos de Cristo, queridos. O mais importante é sermos de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz no 11. Pelo que exultai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Ele recomenda, meus irmãos, a todos os irmãos que congregam juntamente, ele recomenda aos irmãos a reconhecer aqueles que trabalham na igreja. Louvado o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, também no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, o verso 26, ele demonstrou aos irmãos dizendo, irmãos, quando vocês se ajuntam, tem salmo, tem doutrina, tem revelação, faça-se tudo para edificação. A edificação do corpo de Cristo tem que ser priorizado. Louvado o nome do Senhor. Olha o que nós estamos vendo no nosso tempo. Em larga escala, queridos. No mundo todo. Vemos homens que levam serpente para dentro das igrejas. Vemos pastores que estão pregando e dão uma ordem, o povo vai lá fora comer grama.
Vemos pastores ensinando teologia da prosperidade em larga escala. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Devemos ter a primazia pela palavra, pelo estudo da palavra de Deus. Porque está escrito na Bíblia: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Verdade não falta. O que é a verdade? Verdade é a palavra. A palavra você compra com 50, 70, 100 ou 200 reais, você compra uma Bíblia. Mas o mais importante é ter o conhecimento da verdade no coração. Aqueles que têm o conhecimento da verdade no coração não são enganados. Porque o engano cresceu e cresceu muito, meus irmãos, no nosso tempo. Olha o que o apóstolo Paulo ensina a congregação a fazer. Rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e presidem sobre vós no Senhor e vos ademoestam. Quem são essas pessoas? Está falando exatamente dos pastores, dos dirigentes, dos líderes de departamento. Todas as congregações, por menor que seja, tem um pastor, um dirigente, um líder de departamento. E essas pessoas têm que ser honradas e consideradas pelo povo de Deus. Olha o que diz a palavra. Principalmente sobre aquele que dirige e que ensina. E se ele ensina bem e dirige bem, a Bíblia diz que ele é digno de duplicada honra. Louvado o nome do Senhor. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, o apóstolo Paulo ademoesta a gente a fazer isso. Vamos ver uma coisa, irmãos? De uma boa igreja, certamente surge um bom pastor, aliás, bons cooperadores, de bons cooperadores, bons diáconos, de bons diáconos, bons presbíteros, de bons presbíteros, bons evangelistas, mas vamos falar de forma em geral. A igreja depende de ensinos preciosos da palavra de Deus. A Bíblia já nos diz o seguinte: na multidão de conselho há segurança. Sem lenha o fogo se apagará, não havendo maldizente cessará a contenda. Na multidão de conselho há segurança. Louvado o nome do Senhor. Nós vemos que a congregação local ela tem o seu pastor, o seu dirigente, tem as dirigentes do círculo de oração, os professores da escola bíblica dominical, regente das irmãs, regente da juventude, dos adolescentes, das crianças. Todas essas pessoas que voluntariamente fazem o trabalho de Deus precisam ser honrados e considerados. Devemos lembrar dessas pessoas nas nossas orações e tê-lo em nosso coração em honra, em estima diante de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo disse aqui no 12. Rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e os que presidem sobre vós e vos ademoestam, vos conselham. Tem conselheiro para a igreja? Amém. Tem conselheiro ou conselheira para as irmãs? Amém. Tem conselheiro ou conselheira para a juventude? Amém. Graças a Deus. Tem conselheiro para os adolescentes, para as crianças? Graças a Deus. Essas pessoas precisam ser reconhecidas e lembradas em nossas orações diante de Deus. No 13 nos diz o seguinte: e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra,
tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que ademosteis os desordeiros e consoleis os de pouco ânimo, principalmente nesse tempo. O desânimo, infelizmente, tem entrado nas igrejas, nas congregações, mas a Bíblia nos aconselha dizendo: sabeis suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a si mesmo. Devemos orar, interceder, aconselhar, porque estamos vivendo em tempos difíceis, meus irmãos. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segue o bem. A Bíblia diz: segue sempre o bem. O apóstolo Paulo, preocupado com isso, ele disse: irmãos, tudo que é amável, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, nisso pensai. Quer dizer, aplica o seu coração naquilo que traz edificação. É um conselho da palavra para todos nós. Olha o que ele disse: vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segue sempre o bem. Tende uns para com os outros, tanto uns para com os outros, como para com todos, ele disse. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Não extingais, isso quer dizer, não entristeçais o Espírito Santo, pois é o qual está selado para aquele grande dia. Queridos irmãos, todos nós passamos lutas, aflições, problemas. O Senhor Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Cabe a mim e a você conservar a paz. E como que nós conservamos a paz? Através da fé que foi plantada em nosso coração. Olha o que diz na palavra de Deus também aqui no livro de Efésios, capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, como um cheiro suave. O conselho da palavra é para nós, irmãos, andarmos em amor, considerando uns aos outros, honrando uns aos outros, principalmente aqueles que estão trabalhando na obra de Deus. A Bíblia nos manda ter eles em honra, em grande estima. Louvado seja o precioso nome do Senhor. É apenas uma breve reflexão, queridos. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês.